Olá, meus amores do sexto ano. A Pro está de volta com a aula de número 10. E hoje, na nossa aula, a gente vai para quê? Fazer o quê? A gente vai para a hora da correção. Gente, a gente vai começar a corrigir nossas atividades. Lógico que vocês vão parar um pouquinho e pensar, Pro, mas a gente tem atividade que já corrigiu. Isso mesmo. Então, aqui a gente não corrigiu, a gente vai começar a corrigir, ok? Então, começando, lembrando a vocês que tem um livro reformulado. Então, no início do capítulo, inicia com um texto que trabalha o gênero que a gente está estudando. No caso, o gênero fábula. Que lá na página 12, vocês vão encontrar lá no livro de vocês, na página 12, a cabra, a vaca, a ovelha e o leão. É o nome da fábula, ok? Então, a gente vai para a correção das questões desse texto, em relação a esse texto. Começa com o vocabulário desconhecido, algumas palavras do texto que vocês não conhecem, que teriam que procurar no dicionário seu significado. Para quem não fez a atividade ainda, a Pro agora está corrigindo, vocês terão que corrigir e enviar a foto para a professora, ok? Então, a primeira palavra que tem no texto que é desconhecida é pilhar. Pilhar não significa o quê? De acordo com o dicionário, significa que vem do verbo pilhar, né? A gente sabe que pilhar é do verbo pilhar e significa caçar, tomar com violência, ok? A segunda palavra é obséquio. Obséquio será obséquio. Obséquio é fazer algo para alguém sem interesse ou então apenas por gentileza, certo? Então, por obséquio, a gente sempre diz por obséquio, então por gentileza, certo? E nós temos a terceira palavra que é arrojo, que significa grande coragem, audácia ou ousadia, certo? Temos também a palavra bulir. Quem é que não ouviu falar? Gente, deixa de bulir comigo. Então, esse bulir realmente existe lá no dicionário, que significa mexer. Então, bulir é a mesma coisa que mexer. E a última palavra do nosso dicionário desconhecido, ou vocabulário desconhecido, não é dicionário, é quinhão. Quinhão significa parte que cabe a cada pessoa na divisão de um todo, ou seja, vai pegar um objeto, algo, no caso aqui da fábula ia pegar a comida, total de comida, e ia dividir. Então, esse quinhão é a parte que vai caber para cada animal, ok? Lá na página 13 tem a primeira questão, ainda referente à primeira fábula, certo? Que a primeira questão diz: por que a cabra, a vaca e a ovelha não enfrentaram o leão? Então, foi porque para não serem mortas por ele. Então, elas não enfrentaram o leão, por quê? Porque ele era bem mais forte e para não serem mortas por ele. A segunda questão diz: que valores poderíamos atribuir ao mesmo tempo a cabra, a vaca e a ovelha? Então, quais são esses valores que os três animais, ao mesmo tempo, eles têm? Então, vocês vão dizer que os três têm a sensatez, né? Foram sensatos. Tem a prudência, eles foram prudentes, certo? Esses animais, eles têm sensatez, foram sensatos e têm prudência, certo? Terceira questão que diz que lição moral, quer dizer, a moral da história, podemos tirar dessa fábula. Então, toda fábula, na maioria das vezes, ela vem implícita ou explícita, certo? Nesse caso dessa fábula, ela não está explícita. Então, qual é a lição de moral que você poderia retirar dessa fábula? Então, podemos tirar dessa fábula alguns ensinamentos. Vou citar aqui alguns, certo? Por exemplo, quem age com cautela tem mais possibilidade de acertar. Uma moral, certo? Ou então, os erros dos outros são úteis ao nosso aprendizado. Segunda moral. Ou pode ser também: devemos aprender com o exemplo dos nossos amigos. E por último, temos 4 opções de moral. Nem sempre é mais sensato exigir o cumprimento de uma promessa, ok? Na quarta questão, diz o seguinte: quando dizemos que José
é um homem de valores, estamos afirmando que ele possui qualidades que nos causam admiração e respeito. Como vimos na página anterior, as fábulas sempre nos passam algum valor, como a lealdade. Que valores podemos aprender da fábula A Cabra, a Vaca, a Ovelha e o Leão? Então, qual é o valor que a gente pode adquirir com essa fábula? Então, você pode colocar aqui, a gente pode adquirir prudência, respeito, paciência. Então, esses 3 valores a gente pode construir através da leitura dessa fábula. Prudência, respeito e paciência. Na 5ª questão, analise o trecho. O trecho diz o seguinte: antes perder o seu quinhão do veado do que ter a mesma sorte que ele. Certo? Então, o que isso quer dizer? Dentre as opções abaixo, assinale aquelas que poderiam substituir a palavra sorte nesse trecho sem alterar o seu sentido, o sentido do texto, certo? Então, eu poderia substituir sorte por quais palavras? Então, eu tenho aqui destino, vida, azar, virtude, valor, fim, opção, felicidade e desgraça. Então, dessas palavras, nós temos que marcar as que substituem a palavra sorte sem alterar o sentido no contexto. Então, vocês vão marcar destino, vão marcar azar, fim e desgraça, ok? Na próxima página, na página 14, vem aí outra fábula, o leão, o asno e a raposa, ok? Então, vamos analisar as questões desta fábula que você encontra lá na página, no início da página 14, ok? Então, na página 16, porque a fábula pega a página 14 e 15, pega essas 2 páginas. Então, na página 16 também nós temos mais um vocabulário desconhecido, ou seja, palavras que você retira lá do texto que você não conhece seu significado. Então, a primeira palavra é gabou-se. Gabou-se significa o quê? Primeiro, gabou-se vem do verbo gabar-se, certo? E significa exaltar as próprias qualidades. Então, você não pode se gabar. Então, gabar-se é exaltar as suas próprias qualidades. Improfícuos. O que significa improfícuos, gente? Então, improfícuos significa improdutivos. Então, que não produz, né? São improdutivos. Quadrúpede. O que é um animal quadrúpede? Animal quadrúpede é animal que possui 4 patas. Isso daí é fácil, né? Insolente. O que significa insolente? Significa que se atreve. Ou seja, insolente é uma pessoa atrevida. Ok? Proceda. Então, proceda vem do verbo proceder, que significa dar início. Então, proceda, sua conversa, proceda no assunto, então, significa dar início. A próxima palavra é partilha. Partilha significa divisão, isso mesmo. E a próxima palavra, iguarias. O que significa iguaria, gente? Então, iguarias são comidas deliciosas. Então, significa comidas deliciosas. Pretesia. O que significa pretesia? Significa você pretear alguma coisa. Está aqui, ó. Pretesia é acordo, é um pacto, certo? Aí tem vindico. Vindico é o quê? Vem do verbo vindicar, que significa exigir. Então, aqui nós temos a palavra mercê. Mercê, aqui no caso, é recompensa, ok? Nós temos também a palavra petulante. O que significa petulante? Significa insolente, atrevido. E por último, a gente tem a palavra sensata. Então, quem foi mais sensata aí nessa fábula? Então, sensata significa o que age ou pensa com cuidado ou com cautela. Então, vamos lá para a nossa primeira questão da análise do texto, certo? Que pergunta o seguinte: por que a raposa foi sensata? Então, nessa história, nessa fábula, quem foi sensata foi a raposa. E por que foi que ela foi sensata? Aí você vai colocar que foi porque se agisse como os outros, né, também seria devorada. Então, se ela agisse como os outros animais,
ela seria devorada, ok? Aqui a fábula é um texto específico, releia o box, né, que nós temos aqui. Aí você vai colocar o que, certo? Aqui pergunta, agora responda por que podemos definir esse texto como uma fábula. Gente, a gente está estudando no início desse capítulo o gênero textual fábula. Não podemos confundir gênero textual com tipologia textual. O gênero textual fábula pertence a que tipologia? Pertence ao tipo narrativo, ok? Então, o que caracteriza a fábula? Então, o que caracteriza a fábula? Você vai me dizer que nós temos os animais que agem como seres humanos, né? Eles falam, animais que agem como humanos, os personagens. E qual é a intenção? E toda fábula ela tem a intenção de passar um ensinamento, ou seja, a fábula ela tem uma moral, ok? A quinta questão diz o seguinte: identifique na fábula quais são os personagens principais e classifique-os em protagonista ou antagonista. Justifique sua resposta. A gente já viu uma aula sobre os elementos da narrativa, certo? A Pro já gravou essa aula e vocês vão assistir hoje. Aliás, assistir hoje não. Vocês vão assistir ainda e vão saber os elementos da narrativa. A gente viu que tem protagonista e antagonista, mas Pro também já explicou na sala o que é protagonista e antagonista. A gente sabe que esses dois, protagonista e antagonista, fazem parte dos personagens principais. Só que o protagonista é considerado quem? O mocinho. O antagonista é considerado o vilão. Nessa fábula, quem que são protagonistas? Você vai colocar o asno e a raposa, eles são protagonistas. O antagonista seria quem? O leão, certo? Que ele aí é o vilão da história, ok? Na sexta questão diz, nessa fábula há uma personagem figurativa. Você sabe quem é? Então, ó, de acordo com os elementos da narrativa, nós temos os personagens principais, os coadjuvantes e também os figurativos, certo? Dentro dos personagens principais, a gente sabe que tem o protagonista e o antagonista. Já nos coadjuvantes, que são aqueles que ajudam os principais, os figurativos, eles estão só ali sem fala, só aparecem, não tem muita importância lá, só aparecem, não tem fala, não tem vez, certo? Então, ó, nessa fábula, quem são os figurativos? Você sabe dizer quem é? Então, você vai dizer que é quem? O professor de matemática da floresta. Por quê? Ele é citado na fábula, né? Mas ele não aparece tanto. Ele é citado na fábula como o professor de matemática da floresta, ok? Então, vamos aqui, ó. Nós temos a correção na página 17, nós temos essas questões aqui, ó, 3 e 4, que diz o seguinte: com base no texto, preencha a tabela abaixo, apontando as características dos personagens. Qual é a característica do leão, do asno e da raposa? Aí você, de acordo com o texto, você vai dizer que o leão é vaidoso, é orgulhoso e ele tem a fala complicada, ele é bom caçador e também ele é mandão e também destemido. Ele não tem medo de nada. Já o asno, ele é o quê? Ele é ingênuo, ele é lento e ele é pacífico, certo? A raposa é o quê? Velha, cansada, esperta e também sensata, ok? Na quarta questão diz, releia o trecho. O leão que falava complicado e era muito vaidoso, seguiu na frente, caçando sozinho. Aí o que é que pede sobre esse fragmento? Diz o seguinte, a postura do leão de sair caçando sozinho indica mais uma característica dele. Que característica é essa? Então, como ele saiu caçando sozinho, essa característica indica que ele é o quê? Individualista. Então, essa característica dele, ele tem o individualismo, certo? O leão é individualista, por querer sair sozinho, caçando na frente, certo? Nessa questão, que está repetido, ó, questão 5, questão 6, ó, parece um 6, mas é um 5, certo? Identifique na fábula, que a Pro já tinha colocado um pedacinho lá na página anterior,
você vai identificar, aqui está maior, que na página anterior ele estava menor, aqui você vai identificar quem são os protagonistas e quem são os antagonistas, que a Pro já citou. Quem são os protagonistas? O asno e a raposa, que eles são do bem. Já o leão é considerado o quê? É considerado o antagonista, ok? E na fábula, uma personagem figurativa que a gente já sabe que é o professor de matemática da floresta. Na próxima questão, que é a questão 7, que é sobre essas duas frasezinhas aqui, vamos interpretar. Considerando o texto, indique se os pares de frases abaixo querem dizer a mesma coisa. Então, em cada frasezinha, na letra A, na letra B, na letra C, se não me engano, até a letra E, temos os pares de palavra. Frase 1 e frase 2. Então, vamos indicar se elas falam a mesma coisa. Caso elas não digam a mesma coisa, você vai reescrever a segunda frase, só a segunda, que concorre a torná-la correspondente à frase 1, ou seja, de acordo, tem o mesmo sentido da frase 1, certo? Observe aqui, ó, no exemplo. A raposa foi sensata ao dividir a caça. Olha o exemplo 2. A raposa agiu de modo impensado quando dividiu o alimento. Observe que na frase 1 ela diz que foi sensata e na frase 2 diz que agiu de modo impensado. Sensato e impensado têm o mesmo significado? Então, você tem que consertar isso aí. Então, vamos lá. Não há correspondência, possibilidade de reescrita da frase 2. A raposa agiu de modo cuidadoso quando dividiu o alimento. Então, a frase 2 você teria que fazer a correção para torná-la de acordo com o sentido de sensata. Então, sensata é a mesma coisa que cuidadosa, ok? Vamos para as letras A e B. Na letra A diz, na frase 1, para o leão, o asno era insolente. O que você vai fazer? Ó, segundo o leão, o asno era petulante. Então, insolente e petulante tem o mesmo significado? Tem sim, ou seja, a correspondência tem o mesmo significado, você não vai mudar nada. Na B, o leão gabou-se do seu desempenho. Olha a frase 2, o leão orgulhou-se do seu desempenho. Gabou-se e orgulhou-se. Tem a ver? Tem o mesmo sentido? Isso mesmo, então não há como modificar, certo? Já na letra C tem, na caçada o asno foi improfícuo. A gente já viu lá no vocabulário desconhecido o que significa improfícuo, gente. Então, na frase 2 diz, na caça, ou seja, na caçada, o desempenho do asno foi inútil. Então, inútil e improfícuo tem o mesmo significado? Tem sim. Então, não precisa fazer modificação. Na D, nós temos o leão ordenou que o asno procedesse à partilha das iguarias. E a frase 2 diz, o leão mandou o asno dividir a caça em partes iguais. Então, ó, aqui há correspondência ou não? Não há, aí você vai colocar, não há correspondência, porque possibilidade de reescrita da frase você vai colocar o seguinte. Então, não há correspondência e vai reescrever a frase 2 da seguinte forma. O leão mandou o asno dividir a caça, certo? Então, a frase 2 vai ficar, o leão mandou o asno dividir a caça. Na letra E, a frase 1 diz, o asno e o leão fizeram um acordo com a cautelosa raposa. E a 2 diz, o asno e o leão aceitaram a proposta da cuidadosa raposa. Aí eu preciso modificar alguma coisa? Não. Então, as duas frases estão em acordo. Na letra F, o leão era um animal individualista. A 2, o leão é um animal vaidoso. Individualista é a mesma coisa que vaidoso? Não. É ou não? Não é. Então, não há correspondência e a frase 2 você conserta da seguinte forma. O leão só pensava em si mesmo. Então, é a frase 2 que tem que ficar de acordo com a frase 1. Individualismo, então ele só pensava em si mesmo, ok? Na letra G, ainda, da questão 7, a frase 1 diz, furioso, o leão devorou o asno. Aí, agindo de forma sensata, o leão devorou o asno. Então, furioso e agindo de forma sensata, tem o mesmo sentido? Não. Então, não há correspondência e você vai consertar a frase 2 colocando uma palavra que tem o mesmo significado que furioso. Que eu posso colocar o quê? Irado,
o leão devorou o asno. Então, com raiva, então feroz, né? O leão devorou o asno. Na questão 8, é para você marcar, né? Reescrever de forma que fique correta. Você vai fazer o quê? Como vimos na abertura deste capítulo, a fábula é um texto o qual podemos tirar o quê? Uma lição de moral, certo? Então, qual dessas 4 frases aí vai corresponder à lição de moral para a fábula, certo? O leão, o asno e a raposa. Então, qual dessas frases serve de moral para essa fábula? Então, você marca a letra B, os erros dos animais, ou seja, aliás, você vai retirar que não é, né? Eu disse que era, mas aqui não é. Não corresponde a uma moral para a fábula. Então, você marca a letra B, que os erros dos outros não são úteis aos nossos aprendizados. Então, será que não? Então, os erros dos outros, corrigindo, porque tem que corrigir o que você marcou que estava errado, vai ficar. Os erros dos outros são úteis ao nosso aprendizado. E na questão 9, que tipo de narrador identificamos na fábula o leão, o asno e a raposa? Gente, a gente estudou 3 tipos de narradores, certo? O mais comum que a gente estuda são 2. O narrador personagem e o narrador o quê? E o narrador observador. Nessa fábula, o narrador é personagem ou o narrador é observador? Personagem é quando ele participa da história, conta, mas participa. E narrador observador, ele só conta a história. Então, na fábula, o leão, o asno e a raposa, o narrador é observador, ok? Questão 10 diz, como você o identificou? Então, como é que você identifica? Você vai lá no texto e tira uma passagem do texto que comprove a fala do narrador. E você pode tirar o quê? Ó, é o seguinte, ele não participa da narrativa, você pode dizer que ele não participa da narrativa. Aí, dependendo do nível do conhecimento da turma, é importante observar que o quê? A gente pode encontrar o quê? O narrador, quando ele é observador, ele conta a história em quê? Primeira pessoa ou em terceira? Então, ele conta a história em terceira pessoa, certo? Então, você vai colocar, ele não participa da história, a resposta da questão 10, você vai dizer que ele não participa da história, e aí é contado, ou seja, o foco narrativo é apresentado em terceira pessoa. Na questão 11, qual é a situação problema apresentada no enredo da fábula O Leão, o Asno e a Raposa? Qual seria a situação problema? Então, a situação problema da fábula corresponde justamente a quê? A partilha das presas entre os 3 animais. Então, é a partilha das presas, ou seja, da caça. Quem caçou vai ter que repartir aqueles animais que eles caçaram, certo? Então, é a partilha das presas. Questão 12, como essa situação problema é resolvida? Como é que ela é resolvida? Aí você vai colocar, insatisfeito com a partilha das presas feita pelo asno, o leão fez o quê? O devorou. E em seguida ordenou a raposa que novamente realizasse a divisão. Vendo o exemplo do asno, que foi devorado pelo leão, né? A raposa realizou a partilha exatamente da forma como o leão queria, que ela não foi nada besta, que ela não queria ser morta. Então, essa é a resposta. Na 13, onde se passa essa narrativa? É bem facilzinho, né? Na floresta. E a 14ª questão, que é a questão mais longa, vocês têm que observar essas setinhas, certo? Direitinho, os balões, que a prova vai ler com calma e vocês acompanham aí lá na página 21 do livro de vocês, para que vocês corrijam direitinho, certo? Então vamos aqui, ó. Complete o esquema a seguir com as ações desempenhadas por cada personagem. No primeiro balãozinho, você vai colocar: a raposa procurou o asno e o leão para convidá-los para caçar. Nesse primeiro balão, a raposa procurou o asno e o leão para convidá-los para caçar. No segundo, seguindo a seta, diz: eles concordaram. E no terceiro, segundo o acordo proposto pela raposa, foi o que aconteceu: dividirem a caça em partes iguais. O acordo foi esse: dividirem a caça em partes iguais. Aí vem, próxima seta, os 3 vão à caça, né? Aí, leão, 24 presas, o que o leão caçou. O asno, nenhuma presa. E a raposa,
3 presas, certo? E seguindo o esquema, nós temos aqui a repetição ainda do esquema anterior. O leão ele fez 24 presas, o asno nenhuma e a raposa 3 presas. Seguindo, você vai colocar na ordemzinha, ó, com o seu, aqui nós temos, né, com o seu mando inadequado de falar, com o seu modo inadequado de falar, o leão pediu ao asno que dividisse a caça. Aí, seguindo a setinha, impaciente, o leão rosnou que o asno deveria repartir as presas. O asno, ele tinha pego alguma, teve que repartir. O leão se aborreceu e devorou quem? O asno. No próximo balão tem: o leão ordenou à raposa que repartisse as presas. Aí, o que aconteceu? Nós temos aqui, ó, o asno ficou paralisado, não é? Depois nós temos, sensata, a raposa deu ao leão suas 24 presas e ficou apenas com as 3 que havia caçado. Moral, né? No final, qual foi o motivo? Ela teve medo de quê? Medo de ser devorada. Então, o esquema fica preenchido desta forma, certo? Nossa correção termina aqui. Fiquem com Deus e até a próxima aula.